Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um debate. O meu nome é Tássia Scherer e este é o Fórum Debate de Recursos Previdenciários Administrativos na Prática, um projeto espontaneamente criado por conselheiros e para conselheiros, então se sintam em casa. Para quem não teve a oportunidade de assistir os nossos encontros anteriores, você pode acessar o canal do YouTube e conhecer os nossos temas já debatidos, os convidados e a nossa equipe. Convido também para você conhecer a nossa casa, a Casa do Conselheiro, um local onde os vídeos estão postados das matérias que a gente já conversou, como também matérias como artigos, teses disponibilizadas pelos próprios conselheiros e também os assuntos já debatidos nos encontros anteriores. O tema escolhido hoje para a gente poder debater é NETEP, Nexo Técnico do Trabalho e o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Isto porque é necessário entender um pouco mais sobre o fluxo, sobre o nexo aplicado a cada doença, como se caracteriza o acidente de trabalho e muito mais que a gente vai aprender um pouquinho e debater com os nossos convidados. E hoje eu tenho aqui para conversar com a gente o doutor Gilberto Batista. Bem-vindo, doutor Gilberto. O nosso convidado é advogado, atualmente é superintendente da Federação da Indústria do Estado de Rondônia, conselheiro representante das empresas, ingressando no CRPS em 2005, lotado na 29ª Junta de Recursos. Ainda, ele foi conselheiro suplente do CARF de 2010 a 2016, membro fundador do Instituto de Direito Tributário do Estado de Rondônia, presidente atual do Conselho Fiscal do SEBRAE. Boa tarde, doutor Gilberto, seja muito bem-vindo ao fórum, é um prazer tê-lo conosco, serviço é o que não lhe falta. Estou vendo que o senhor é muito atuante e vai enriquecer o nosso debate com tanta experiência. Boa tarde, Tássia. Então, boa tarde também para o Gabriel e para o Jorge. Vamos conversar um pouquinho. Não, eu vim aqui para aprender, viu, Tássia? Primeiro de tudo, vim aqui para aprender um pouquinho. A gente tem que estar aprendendo. Eu já dizia Sócrates lá na Grécia Antiga, eu sei que nada sei. Tá? Quero também um cumprimento muito especial para o Wilson Fontoura, tá? E os demais membros que fundaram esse importante fórum, e a todos os nossos colegas que estão aqui, que estamos todos no mesmo propósito, fazer uma prestação jurisdicional administrativa aos segurados da Previdência Social, ou seja, dar realmente um serviço de qualidade, ou seja, fazer com que eles se sintam realmente que esse tribunal administrativo que nós representamos realmente veio para poder buscar a solução ou pacificar os conflitos existentes. E os nexos técnicos é mais uma questão. 99% é com a discussão das empresas. É as empresas contestando aquilo que os peritos disseram. Então, é um tema muito bom, muito interessante. Esse tema interessa muito, porque, como você disse há pouco, eu estou na superintendência da Federação das Indústrias, ou seja, as empresas são os principais clientes das ações ou desses processos administrativos quando trata dos nexos técnicos. Exatamente, doutor. E o nosso outro conselheiro que foi convidado para debater é o Jorge Stefanes Gorla, formado em administração, ex-chefe da CRD, ex-chefe interino do Serviço de Benefício, conselheiro representante do governo desde 2016 na 22ª Junta de Recursos e coordenador atual da GCD, Gabinete de Crises e Diligência, o pupilo da Cristiane Santana. Certeza. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tássia, Wilson e demais colegas, sejam todos muito bem-vindos. Espero poder contribuir com o debate e aprender alguma coisa também, como o Dr. Gilberto bem pontuou. Valeu. Legal. E o Gabriel Rubinger vai ser o nosso mediador. O Gabriel é mestrando em Direito pela Universidade de Brasília, advogado e conselheiro da 2ª Câmara de Julgamento do CRPS. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. Tenhamos um ótimo evento. E participantes, público que nos assiste, vamos lembrar que o nosso debate ele dura em torno de 1 hora.
O interesse do nosso fórum, ele não é fornecer aulas de direito previdenciário, porque a escola do CRPS vem muito bem desempenhando esse papel e agregando conhecimento e formando os nossos conselheiros. Aqui não tem disputa de tese, não há disputa de quem vai vencer, mas o que nós queremos como equipe é fomentar o conhecimento, fomentar novas análises ao caso em concreto. E, como está chegando o Natal, hoje nós sortearemos mais um livro, e para você concorrer a esse livro, você vai responder a seguinte pergunta que vai aparecer aqui embaixo. Quais são os 2 elementos que, analisando conjuntamente, permitem a aplicação do NETEP? Você vai responder essa pergunta no site Casa do Conselheiro. E, ao final do evento, nós vamos sortear o livro para você. Gabriel, com a palavra e um bom debate a todos. Bom, novamente, boa tarde a todos. Os nexos técnicos são um dos temas mais pedidos, né, aqui no Fórum de Debates, e também um dos temas que mais despertam dúvidas e perguntas, né, nos conselheiros. Então, por ser um tema complexo pela sua própria natureza, primeira pergunta, eu vou fazer uma pergunta básica, perguntar ao Dr. Gilberto, para esboçar, de forma breve, as diferenças entre o nexo técnico profissional, nexo técnico do trabalho, nexo técnico individual e nexo técnico epidemiológico. Apenas para a gente dar uma base, assim, um substrato para quem também está começando a analisar os nexos e possa entender melhor a discussão que vai seguir. Com a palavra. Vamos lá. A confusão é generalizada nessa questão do nexo. Mas o que é o nexo técnico profissional? Nexo técnico profissional, existe o decreto 3.048, você vai lá no anexo 2, tá? Lá tem alguns agentes nocivos, e o perito, ele vai fazer, que é o nexo técnico profissional, o perito tem que fundamentar. Então, a gente vai ver a diferença básica do epidemiológico, que ele faz uma associação, mas não precisa fundamentar. O nexo profissional, o perito precisa fundamentar. Ou seja, ele vai fazer a associação. Então, tem o anexo 2, tem a lista A e a lista B nesse anexo. Tá? Ele vai fazer a associação. Se você tiver a lista A, ele vai ter alguns agentes, ele vai chegar lá e vai pegar um exemplo assim. O cara, tuberculose. Chegou um segurado de tuberculose. Ele pode classificar essa tuberculose como doença do trabalho? Então ele vai lá, pega nessa lista dele, no caso da tuberculose, seria lista dele, e vai quais as exposições que ele teve lá. Tá? Então eu classifico ele, essa doença nexo técnico profissional, porque eu fiz uma associação da doença que ele está com os agentes, tá, etiológicos, chamo que os agentes nocivos que ele teve exposição, eu faço associação, fundamento, que ele teria que fundamentar, até para que a empresa possa fazer, tá, o recurso, tá, e classifico como nexo técnico profissional. Ou na lista A, aí já é um pouquinho inverso. Na lista A, você pega quais são os agentes nocivos que ele teve exposto e quais são as doenças causadas. Eu também classifico pela lista A ou pela lista B, e eu digo que é nexo técnico profissional. O que fora isso, ainda eu pego ainda um pouquinho lá no nexo do trabalho, eu não encontrei nenhuma associação na lista A e na lista B. Eu ainda posso ter o nexo técnico, posso ter o nexo técnico do trabalho, porque eu desenvolvi essa atividade, o médico se convence, ele convicta e fundamenta, aí que eu fundamento o seguinte, com base no parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.213, mesmo que não esteja na lista, no anexo 2, lista A e B, eu ainda consigo fundamentar como acidente, doença com o nexo técnico do trabalho, pegando, desde que eu comprove a associação dessa enfermidade com a atividade dele, tá? Nexo técnico do trabalho. Nexo técnico epidemiológico. Epidemiológico, aí já criou-se a lista C. Essa já é diferente. É um cruzamento, são dados estatísticos, um cruzamento de dados de quinais com acidentes, onde você faz o cruzamento. Olha, realmente o cara que trabalha
um porto, por exemplo, tem uma doença, a enfermidade dele está relacionada a questões ortopédicas, e o trabalho dele exige esforço físico, tá? E o KNAI da empresa que ele trabalha está relacionado a isso, então eu aplico o nexo técnico epidemiológico. Nesse eu não preciso fundamentar, só faço a associação, e a empresa aí, por isso essa questão de recurso surgiu, ele movimentou mais após essa mudança do 337, quando criou o NETEP, a empresa que tem que dizer, não, olha, não acontece isso, aí eu apresento meus programas de saúde ocupacionais e demonstro que aquela enfermidade não tem correlação, tá? Então, o nexo individual, o acidente de trabalho típico, esse não precisa maiores esclarecimentos, tá? Em linhas assim, bem apertada, essa seria a diferença básica dos nexos. Excelente. Doutor Jorge, quer complementar alguma coisa? Eu posso passar para a próxima pergunta? Só acrescentar o que o doutor Gilberto falou, né, que os nexos, eles são a maneira pela qual fica caracterizado o acidente de trabalho, né, e consequentemente, a concessão do benefício na espécie acidentária. Entre eles, nós temos os auxílios por incapacidade temporária, incapacidade permanente, B91, 92, o 93, que é um que hoje em dia cada vez, assim, a gente vê muito pouco, né, que é a pensão por morte acidentária, e o 96, que é o auxílio acidente acidentário. E são aplicáveis aos trabalhadores, né, os empregados, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, a essas categorias, né. E só se me permite também, Gabriel, já que o Dr. Gilberto falou muito bem a respeito das diferenças entre eles, só queria acrescentar por que são importantes, né, por que é importante o reconhecimento, por que as empresas entram com recurso, os trabalhadores também entram com recurso, né, as empresas querendo ou não aplicação, os trabalhadores querendo aplicação. Bom, basicamente são importantes porque vão criar alguns direitos e obrigações das partes interessadas, né. Ao empregado, a gente vai ter a estabilidade de 1 ano, depósito do FGTS, a possibilidade de reconhecimento do período de gozo de auxílio por incapacidade temporária como atividade especial, e no caso de óbito para a família, 100% da média após a emenda constitucional 103, principalmente por conta desse último, que passou a ser de bastante relevância. E para a empresa é um assunto relevante, porque bom, primeiro por conta da própria estabilidade, né, que muitas vezes, dependendo do acidente que ocorreu, né, ali não é mais interessante para a empresa manter aquele funcionário, dependendo da lesão, e também porque ela vai ter que pagar o FGTS, porque vai prejudicar o FAP dela, né, que é o fator acidentário de prevenção que incide sobre o seguro acidente de trabalho. E para o INSS, embora o INSS quase não participe muito do processo, hoje menos ainda, já que a PMF deixou de fazer parte, né, do INSS, o INSS está aí quase como um coadjuvante, mas é importante também para o INSS, porque ele pode representar a possibilidade de uma ação regressiva, no caso de negligência quanto às normas de segurança, quanto às normas de segurança, que é muito interessante para a autarquia, né, principalmente nos casos de pensão, já que vai ser concedido um benefício por um longo período de tempo. Perfeito. Justamente por conta da relevância, né, para todas as partes envolvidas, como você bem falou, é importante a gente analisar com bastante precisão, né, os nexos. Então, doutor Jorge, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Nós sabemos que muitos dos processos que vêm até nós não são devidamente instruídos, né? Então, vamos supor que a documentação constante do processo não permita que a gente verifique qual o tipo de nexo que foi aplicável. Existe para nós, conselheiros do CRPS, algum sistema, algum meio de consultar o tipo de nexo que foi aplicado? Olha, Gabriel, não existe assim um sistema, algo muito fácil, assim, que você simplesmente entre lá e já tem a resposta, foi o nexo tal. Na verdade, existe esse sistema, porém ele não está disponível na interface do CRPS, né? Ali no site, quando a gente baixa os laudos do SAB, ali no rodapé ali tem algumas opções ali, se é acidente de trabalho, se é caso
de aposentadoria ou não, a informação certinha, ela fica ali naquele rodapé, mas para nós ela não aparece. Vem as outras, mas essa não vem, não sei por quê. Então, uma das coisas que é possível se verificar, que é a mais segura, digamos assim, é a carta de concessão, mas a carta de concessão da primeira perícia, né? Quando o benefício foi concedido, que a pessoa passou pela primeira perícia, o benefício foi concedido. A CRER do AX1, né, falando o linguajar do INSS. Então, lá na CRER do AX1 vai estar a menção quanto à possibilidade de interposição de contestação pelo empregador. Havendo essa expressão aí de que é possível a contestação por parte do empregador, é NETEP, né? Foi enquadrado pela lista C do anexo 2 do decreto, né? Porque o NETEP ele é o único que exige a contestação. Então, se tiver lá que há possibilidade de contestação, é porque é NETEP. Agora, outra possibilidade também tem uma tela no Plenos que chama MoviPen, que é a movimentação da perícia médica. Lá também ele traz a informação, mas não sei exatamente qual que é o filtro que eles colocam lá, mas assim, eu já peguei alguns com imprecisão, assim, sabe? Estava lá NETEP, mas não era NETEP quando fui verificar. E também é possível inferir pela história clínica nos laudos do SAB, né, através do SAT, observando a DID, a DI, que normalmente são a DID e a DI, normalmente nos casos de acidente são a mesma, ou possuem apenas um dia ali de diferença, e pela história clínica também. Muitas vezes a própria perícia já coloca lá, sofreu acidente de trajeto enquanto ia para o trabalho, ou mesmo na própria narrativa do acidente sofrido, né? E então é mais uma coisa assim por exclusão, assim, se você não conseguiu inferir por essas informações que eu te falei, se você não conseguiu acessar a CRER do AX1, você não tem acesso no Plenos, lá na perícia não tem nenhum indicativo, e você pode olhar também para ver se por acaso não se enquadra na lista C, para ver se é o NETEP. Então, assim, é realmente um exercício quase que de prognose, né, quando a gente não tem essa informação. Mas, em últimos casos, prevalecendo a dúvida, encaminhar o processo para a PMF para que ela esclareça, né, é o caminho mais acertado, assim. Mas essas dicas, assim, que eu estou pontuando aqui, elas, pelo menos para mim, assim, servem muito bem, né, se você vê, por exemplo, pela história lá da perícia médica, que o camarada sofreu um acidente, uma queda no trabalho, ou algo ali na linha de produção onde ele trabalha, fica bem claro ali que era um nexo individual, né? Então, é mais, assim, um exercício de análise mesmo que a gente tem que fazer, excluindo as possibilidades. Perfeito. Doutor Gilberto, também se puder falar um pouquinho brevemente para a gente, nas diferenças básicas dos fluxos dos nexos técnicos. Sabe que o NTEP é a peculiaridade, né? A grande coisa é identificar, tá? Não é assim, a dificuldade, quando é nexo individual, tá fácil, ou porque vem uma CAT junto, ou porque o médico, você vai lá no SAB, você tem lá o histórico, sofreu acidente, o histórico clínico dele permite você identificar quando é acidente típico ou acidente de trajeto. A dificuldade é nos outros três, do anexo, do parágrafo 2º do artigo 21, trabalho, da lista A e B, que é mais complicado, realmente. E os fluxos são diferentes, é por essa razão, porque o NETEP, você abre NETEP, a empresa faz a contestação, as agências do INSS, de agora, de 2 anos para cá, começaram efetivamente a cumprir o rito do 337, abrir prazo para contestação, julgar a contestação e abrir prazo para recurso. Que esse é o fluxo, notificar o segurado, esse é o fluxo do NETEP. Já o fluxo do nexo do trabalho, o nexo profissional, esse já é um fluxo mais simples, você tem que receber o recurso, instruir o recurso e mandar para julgamento. Notifica, eu entendo que não existe nenhuma previsão específica, claro, que você tem que notificar o segurado na questão do trabalho e do técnico profissional. Porque, assim, se mudar, o que eu tenho usado como exemplo aqui, no meu caso, não for
não houve ali. Aí já tem ali o parecer da PMF, parecer que não tem possibilidade de mudar o nexo, não vou voltar a devolver para notificar o segurado, que não vai mudar a situação, vai só perder tempo do trabalho. Veio um processo, instruiu, chegou nesse ponto. Então, o segurado não manifestou. Ainda mesmo assim, eu peço que seja notificado o segurado que houve mudança da espécie. Ele lá atrás ele não quis se manifestar, foi isso, mas mesmo assim eu tenho recomendado que notifique ele, para ele estar ciente. Sempre que entrou com recurso do nexo profissional ou do trabalho, não se manifestou, mas mesmo assim, para não vir lá arguir depois nulidade, ainda peço para notificar ele que houve uma mudança da espécie. Então, o fluxo aí, a diferença é justamente essa. Você tem que seguir o rito do 337 e tem que haver um julgamento. Eu não posso tratar os dois iguais, porque senão está suprindo uma fase. O METEP existe uma fase de INSS. Eu não posso, a partir do momento que se julgar direto, a gente supriu essa fase. A empresa entrou com recurso e não disse que era contestação. Veja bem, a empresa, naquele momento, ela nem sabia se era METEP ou se era nexo profissional do trabalho. Se nós, como conselheiro, temos dificuldade, a empresa multiplica por 10, para você saber a dificuldade da empresa. Então, nós temos a obrigação. Entrou com recurso aqui, é profissional, é do trabalho, encaminha para julgamento. É nexo técnico epidemiológico, recebe como contestação, julga esse recurso como contestação, comunica à empresa o resultado e o segurado e abre o prazo para recurso de um ou de outro. Perfeito. Então, doutor Jorge, nessa mesma linha, eu quero perguntar como a gente verifica, na prática, a tempestividade, tanto da contestação, que a gente sabe o rito, né, do artigo 337, que é relacionado com o prazo de entrega da GFIP, e muitas vezes as empresas dizem que não foram cientificadas, ou da natureza acidentária do benefício, por exemplo, né, da concessão do benefício. Então, como a gente verifica a tempestividade da contestação ou do recurso da empresa, na prática, principalmente quando não tem um ato formal, por exemplo, uma remessa de uma correspondência com a R, né? Bom, no caso de NETEP, né, que precisa da contestação, a gente sabe que a empresa ela tem um prazo ali de 15 dias a contar da data que ela informou aquela movimentação na GFIP, né? Então, assim, é possível você entrar lá no CNIS, né, mas tem que ter o VPN, tá? Tem que ser o acesso pelo VPN, e detalhar aquela GFIP ali no CNIS, lá tem a data do envio da GFIP. Só que a gente sabe, por exemplo, que no caso da empresa alegar a impossibilidade de informação lá no tempo devido, né, ela não precisa cumprir esse prazo, porque vamos supor assim, a GFIP tem que informar todo dia 20 lá do mês, né? Só que às vezes a perícia do segurado está para depois da data que ela vai informar aquela GFIP. Então, por exemplo, assim, quando ela informou a GFIP e depois que fez a perícia, aí realmente fica uma coisa prejudicada mesmo, não tem como falar que a empresa já sabia e começar a contar o prazo dela. E aí, realmente entendo que não dá para aplicar isso. Só que, assim, a meu ver, com várias vênias aí, eu particularmente entendo que, tratando-se de contestação, que o CRPS, ele não deve analisar essa contestação, justamente para que não haja a supressão de instância, né? A contestação, ela existe a fase de contestação lá no INSS, justamente para garantir tanto a empresa quanto ao segurado o mais amplo direito de defesa, porque a partir do momento que você pega uma contestação aqui e julga ela, automaticamente a empresa já queimou aí a contestação e o recurso ordinário. Então, assim, em caso de contestação, eu particularmente não julgo, eu devolvo ao INSS para arquivar o recurso e dar ciência à empresa que ela deve interpor a contestação anteriormente, né? É a forma como eu atuo nos meus processos. E aí, daquela contestação, se ela quiser, ela interpõe recurso. Então, da questão da GFIP, a gente tem essa dificuldade. É possível você olhar a data do envio, mas você tem que prestar atenção também nessa questão da impossibilidade da empresa ter feito no tempo hábil. E no caso do recurso, e seguindo o rito certinho,
o INSS, quando analisa a contestação, ele comunica por AR o resultado, e aí é desse resultado que realmente importa para a gente, a partir dessa data que a gente vai começar a contar o nosso prazo desse AR. Então, eu particularmente acho que a gente não deve se preocupar tanto com a data da contestação, já que não é algo da nossa competência. A gente vai contar, sim, do resultado da contestação para a interposição do recurso. E aí tem que ter o AR. E se não tiver, aí é tempestivo, né? Não tem jeito. Doutor Gilberto, acrescentar alguma coisa? Não, a questão é a seguinte, aí dessa parte da contestação, via de regra, no dia 22 do mês subsequente ao deferimento do despacho do benefício, que é 7 a GFIP, mais 15 dias, 22. A dúvida que se tem, para muito, é dos nexos profissional e do nexo do trabalho, porque esse rito, ele está relacionado ao NETEP. Ou você aplica por analogia isso aí, porque a empresa, quando o funcionário é afastado, a hora que ela vai fazer a GFIP, ela tem que informar o código de afastamento. Então, ela tomou ciência disso. A dificuldade que a gente tem é o seguinte, ela entregou ou não entregou a GFIP. Essa é a dificuldade que a gente tem. O INSS tem condições de aferir isso, porque ele consegue entrar no sistema da GFIP e saber se ela foi entregue ou não. Nós, enquanto conselheiros, não conseguimos ter acesso para saber a GFIP foi entregue e constou aquele funcionário como afastado ou não, para você aferir. Tá? Aí, essa é a grande dificuldade. Aí, eu tenho tomado como exemplo o seguinte, sempre esse prazo dali. Ou se a empresa vem e já traz, quando a empresa é mais estruturada, ela já traz no seu recurso, na preliminar, dizendo a questão da tempestividade, principalmente quando se trata do recurso direto, que é o do profissional e do trabalho. E é com base nessas informações que analisa a tempestividade desse recurso, principalmente desse. O outro não está mais simples, porque o INSS julgou a contestação, comunicou, tem lá uma prova material da tempestividade. Já do recurso direto, o recurso para o profissional e para o trabalho, você já tem que fazer essa análise preliminar antes. Ok, já retorno ao senhor, doutor Gilberto, perguntando qual que é a consequência da desobediência do fluxo próprio. Então, por exemplo, caso clássico, né? Contestação de NTEP remetida como recurso ordinário. Ou quando, por exemplo, o segurado não é intimado do recurso da empresa. A gente devolve os autos para a INSS para regularizar? Para mim, o caminho é esse, não tem outro. Porque, assim, na parte das empresas, você suprimiu uma fase. Na parte do empregado, houve cerceamento de defesa que eu tinha. Então, não tem como julgar esse recurso. Se ele vem direto para cá e a gente julgar, nós cometemos um vício insanável. Você está morto, já nasceu morto. Então, primeiro, por exemplo, se é NETEP, você já identifica que é NETEP e não cumpriu o fluxo, você tem que devolver para o INSS para ele seguir o rito exato do 337, cumprindo todas aquelas etapas ali, inclusive analisando lá a tempestividade da contestação e tudo. Tem que fazer a análise dele completa, senão a gente cria uma nulidade e esse processo, todo esse trabalho que foi feito, vai ser que vão envolver a PNF, todo esse trabalho vai ser perdido, porque tem um vício insanável. Mais alguma consideração, Jorge? Posso passar para a próxima? Não, tranquilo, é isso aí mesmo. Se é uma contestação, no caso, não tem que ser analisado pelo CRPS, né? Tem que ser remetido ao INSS para que ele faça os devidos saneamentos, né? Só isso mesmo. Existe alguma documentação que os senhores consideram imprescindível para uma adequada análise do nexo, por exemplo? PPP, PSMSO, PPRA, documento médico, enfim, o documento que a empresa tenha em poder. Então, se a empresa, por exemplo, apresenta o seu recurso nessa contestação, não junta nenhuma documentação, né? Baseia-se só em alegações ou matéria de direito. Os autos devem ser baixados em diligência para que essa documentação seja apresentada, ou o julgamento ele deve ser feito no estado em que se encontra? Claro, diligência se o processo, o recurso for tempestivo, né? Bom, esse caso a caso, tá? Porque se você manda um processo ali,
Se ele está contestando um nexo que você é matéria de direito, olha, foi acidente de trajeto, não foi acidente de trajeto, até dá para julgar se é matéria. Quando é nexo do trabalho, ou nexo profissional, ou NETEP, tem que vir a documentação. Agora você analisa, se a empresa já fala isso, você vê que ela não tem aquela documentação, porque via de regra ela já manda a documentação. Qual que é o melhor elemento que eu tenho para modificar? Para dizer, olha, não tem associação dessa enfermidade com esse agente nocivo aqui. É trazendo o PCMSO e o perfil para o seu caso, olha, desenhou essas funções aqui. Se eu não trouxer essa documentação, não tem perito que vai mudar a decisão, porque ele não tem elementos. Tá? A gente só consegue mudar essa instrução, pegando a parte da coisa que faz fora do conselho, como representante da indústria aqui, é orientar as empresas. Você vai contestar, você vai recorrer, traga os elementos, você tem que contrapor de forma objetiva aquela decisão da perícia médica, porque é outro médico que vai modificar essa decisão aqui, porque nós vamos lacear na coisa médica, porque os conselheiros não são médicos, ele entende ou ele tem de direito, tem de admissão, mas a questão clínica, tá? Tirar aquela desassociação lá, é um outro perito que vai analisar e que vai te dar subsídio para isso. Então, dê elementos para que a gente possa realmente traduzir isso no julgamento justo ou entender. Faça-nos entender a sua tese para que podamos atender o seu pedido. Doutor Jorge, uma consideração? O ideal seria que, quando saísse o resultado, já saísse de maneira bem clara qual que é o nexo que foi aplicado, né? Que aí todas as partes tomavam conhecimento, todo mundo sabia do que se tratava, e tinha que ficar processo para frente para fazer o saneamento, né? Mas, assim, a maneira mais acertada de você dizer qual vai ser, como o doutor Gilberto colocou, eu já peguei caso, por exemplo, que era um acidente de trajeto, e a empresa não apresentou nada disso que a gente está falando aqui. Ela conseguiu, não sei como, lá os dados do primeiro atendimento da pessoa lá no UPA, e aí pelo horário que estava lá no laudo, já dava para ver que era bem depois do final do expediente, e aí ela reverteu a decisão. Então, assim, vai depender de qual que é o tipo de nexo que é aplicado, mas aí também existe aquela documentação aí que é o beabá, né, que acho que todo mundo tem que fazer quando vai recorrer, né, que é o PPP, o PCMSO, o PPRA, conforme a empresa... A pergunta, a razão de ser da pergunta é porque você pode adotar duas posições. A primeira é, se, por exemplo, o recurso tempestivo, eu estou em busca da verdade material, então eu tenho que adequadamente instruir o processo, a empresa não instruiu, eu baixo. A outra é a seguinte, a empresa, se não juntou os documentos, tem que arcar com a sua inércia. Então, justamente é por isso, eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso, porque a pergunta vem daí, né? Sim, assim, eu não costumo pedir para a empresa apresentar documento, não, até porque normalmente elas são representadas e muito bem representadas, grandes escritórios, né? Se a gente pegar quem que recorre de NETEP, de Nexo, é o que? São montadoras, são empreiteiras, são bancos, então, assim, eu não costumo baixar em diligência para a empresa, não. Se apresentou bem, se não apresentou... Eu adoto um critério semelhante a esse aqui quando é grandes empresas, mas quando você pegou aquela empresa menor ali, ou que você observou que a empresa poderia ter ajuntado coisa melhor ali, aí eu procuro realmente, na busca da verdade, baixar em diligência para complementar as informações. Perfeito. Bom, o próximo, vou perguntar ao doutor Geórgio, é o seguinte, é uma questão que a gente, na segunda instância, vê muito como preliminar, né, requerendo a nulidade, que é o seguinte, quando a empresa apresenta quesitos, os autos são encaminhados à PMF e não existe uma resposta específica dos quesitos, ou até mesmo o parecer retorna com um formulário padrão, qual que é a posição que a gente deve tomar? Uma nova remessa à PMF? A ausência de respostas geraria uma nulidade do parecer anterior? Ou entende-se que não seria necessário que o perito responda todos os quesitos um por um, como, por exemplo, acontece no processo judicial?
Gabriel, o processo administrativo ele não é tão formal assim quanto o judicial, né? A gente sabe que a gente manda até o próprio sistema já direciona o perito qual que é o formulário que ele tem que preencher e qual que é quais são os itens que ele tem que responder, né? Para ser bem sincero, assim, aqui na junta mesmo, não enfrento esse tipo de processo, porque aqui é a primeira instância ainda, né? Então, ninguém está alegando a nulidade por conta de que não foi respondido, né? Agora, sim, tem muitas vezes também que eu mesmo, enquanto conselheiro, faço quesitações e vejo que o perito não responde. Então, eu acabo devolvendo o processo para que ele responda aqueles quesitos especificamente. Agora, se assim, né, se for ficar mandando o processo e não vindo resposta, também não resolve, né? Chega uma hora que a gente vai ter que decidir mesmo, independente de se foi ou não quesitado, respondido, e, enfim, acabar julgando o processo nessa situação. Doutor Gilberto, alguma coisa sobre essa questão? Essa questão do quesito, o ideal é realmente ter os quesitos todos respondidos para que você possa realmente julgar o processo e dar aquela prestação jurisdicional a contento de quem está recorrendo. Mas a PMF, a antiga PM, a PMF não responde, no máximo responde 2 ou 3 daqueles quesitos. Você pega os bancos, faz 10, faz um exagero até. Aí tem um exagero dos quesitos. Aí você pega os quesitos e as respostas do PMF. Acho que o caminho é pegar o histórico desse segurado. Você pega o histórico do segurado, ele já tem 4, 5, 6 auxílios-doença por acidente de trabalho. Não adianta o perito, por mais que qual a resposta do perito, vai caracterizar que está o nexo profissional ali, vai caracterizar que tem nexo de trabalho. Então, nesse contexto, eu já teve caso de devolver processo sim, porque eu me senti incapaz de julgar, realmente ser justo nesse processo. Mas, na maior parte desses casos, quem faz essa quesitação exagerada são realmente as grandes empresas, tá? E o perito responde aquilo que é possível, que tem uns quesitos ali que é difícil de responder. Eles pedem que faça visita na empresa, que verifique lá. E uma pergunta um pouco difícil de responder, se ficar sentado dessa forma vai ocasionar isso ou ocasionar aquilo. Então, alguns quesitos que às vezes eu não acredito que isso seria possível de responder de forma objetiva. Então, talvez é uma estratégia para arguir a nulidade ali na frente, ou no segunda instância na CAGE, ou se não no processo judicial, porque realmente essa questão dos nexos dá um impacto, principalmente nessas empresas grandes, por causa do número de vai aumentando, ela interfere no percentual do seguro de acidente de trabalho, então vai aumentando muito, aumenta bastante realmente o valor do seguro de acidente de trabalho. Então, elas vão tentar discutir o máximo possível, e enquanto não for julgado, não entra para efeito, né, do cálculo do RAC e SAT. Então, quanto mais demorar para julgar, nesse caso é melhor, porque está suspenso, né, então vai criar, às vezes, algum mecanismo, isso aí, acho que é criando um mecanismo para demorar o julgamento. Eu tenho tentado julgar os processos, tentar ser o máximo seu objetivo dentro ponderando o que a perícia médica disse, o que ele trouxe de documento e o que ele pretendia para o questionamento. Então, não tem uma receita pronta para todos. É o caso a caso, mas eu acredito que dá para compatibilizar o resultado da perícia médica com o pedido feito pelas empresas. É exatamente assim que eu penso também, que ao mesmo tempo que às vezes você recebe um parecer que não responde nada, né? Você também tem como você falou, as empresas muito grandes, em geral, elas fazem 20 quesitos e muitos não têm relevância nenhuma. Quando você vai ver, ali com 2 ou 3 ou 4 perguntas, você já resolveria a controvérsia. E eu tenho certeza que com uma perguntas sucintas e objetivas, a BMF responde, né? Quando a gente faz isso em auxílio-doença, ela responde. Então, realmente, tem que haver um equilíbrio nessa questão. Bom, tem uma pergunta polêmica aqui, que é a seguinte. Vou perguntar já primeiro para o doutor Gilberto. A gente sabe que matéria médica, né, é a competência privativa da Perícia Médica Federal se manifestar, né? Mas em alguns casos,
por exemplo, que a documentação seja inequívocamente, comprove inequivocamente o que a parte alega, vamos supor, tem PPP, né, no caso de verificar ali agente nocivo com, né, a enfermidade, né. O conselheiro, ele pode caracterizar o nexo em sentido contrário ao parecer da PMF? O que você, quer dizer, a pergunta não é se pode, é o que vocês acham a esse respeito? Eu sei que é polêmico, então eu vou pedir uma resposta breve, tá? Só se estiver muito fundamentado, porque é igual aquela época que nós estávamos sem perícia nas juntas, tiraram, e que foi concedido a gente o poder de fazer, utilizar o laudo do médico assistente, tá? Só se estiver muito convencido. Eu não me sinto à vontade meu conhecimento é da área de direito e não da área médica. Quem tem condições de fazer essa associação é o médico, quem tem condições de saber é o médico. Então, exceção da exceção, quando você vê ali, mas regra, se for qual que é a regra, eu sigo o que diz a PMF. Com certeza. A pergunta, até acabou de fazer a pergunta que fizeram no chat, é justamente casos de NTEP, né? Nos casos que você correlaciona a atividade nociva, que eventualmente pode ter comprovado o agente nocivo, e a patologia, que também objetivamente às vezes está nos autos, né? Eu penso mais nesses casos. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo aqui. Ele fez a associação de tuberculose. O cara trabalhava na empresa há 6 ou 7 meses. Aí eu peguei, qual que é o tempo de incubação da tuberculose? Foi na época que não tinha, estava até sem médico na... O tempo de incubação da tuberculose era de 6 a 12 meses. Eu peguei o tempo de incubação desse contra. Mas foi porque é o seguinte, ele disse que era exatamente tuberculose, foi lá na isso, olha, eu peguei o tempo de incubação, não é possível. Esse cara, não, ele entrou já cometido já com essa tuberculose, não foi adquirido na empresa, por mais que era, quando estava construindo nas usinas aqui em Rondônia, por mais que ele ficou lá próximo da água, ele não desenvolvia, era impossível desenvolver a doença num prazo tão curto. Aí eu tinha um critério objetivo. O que eu usei como objetivo? O prazo de incubação. Jorge, alguma consideração? Exatamente, concordo com o doutor Gilberto aí, só se for alguma coisa, assim, muito taxativa, assim, que esteja muito bem clara, assim, sabe? Senão, e tem que ser muito bem fundamentado, né? Claro, né? Também não é uma coisa que você exatamente. Fundamentado, inclusive, com os elementos que estão no processo, né? Agora, só afastar, assim, sem grande... Eu, assim... Respondendo sua pergunta, eu acho que sim, que é possível, mas é algo que tem que ser feito de maneira cautelosa e criteriosa, sabe? Com muito objetivo, assim. Só sair afastando assim não dá não, mas sim, eu entendo que é possível. Sim. Já começando a caminhar, eu vou fazer as 2 últimas perguntas, caminhar para o final. Eu sei que os senhores são conselheiros de juntas, mas eu vou perguntar um pouco. Aí eu não sei se os senhores podem, talvez, imaginar como aconteça, mas eu acho que não tem muita dificuldade. Em relação à análise do nexo na segunda instância, né, no caso nas CAGES, que é a seguinte, se o processo ele tem irregularidade no fluxo processual, né, então está na CAGE, é um recurso, já teve um acordo de primeira instância, né, e é o caso, por exemplo, de uma contestação que foi enviado como recurso ordinário, ou um recurso que não teve intimação do segurado para se manifestar a esse respeito, aí de repente já até houve uma mudança da espécie do benefício, né? O que a segunda instância deve fazer, na opinião de vocês, para adequar a adequação ao fluxo? Anular o acórdão e retomar o processo do começo? Né? Qual que seria a opinião de vocês? Eu entendo que se for um erro que importe em cerceamento de defesa, eu acho que o caso seria de anulação, sim. Né? Os colegas aí vão me... A contestação que é remetida como recurso ordinário e é apreciada pela junta como tal, né? Aí em fase de recurso especial, o senhor acredita que nós devemos anular o acordo da junta e voltar o processo desde o início, para o INSS fazer a primeira análise lá da contestação? Se for NETEP, eu entendo que seja desse jeito, porque você suprimiu uma fase, se a gente continuar mantendo esse vício, volto a dizer, falamos há pouco,
Para mim é um vício insanável. Se eu mantenho esse vício, a empresa pode arguir isso na justiça e tornar tudo sem efeito. Todo esse trabalho que a gente fez tornou sem efeito. Então, eu entendo que, infelizmente, deve ser realmente anulado o acordo e mandado seguir o rito, que é um rito legal. É a lei que manda ser feito assim. Então, eu vou fazer a última pergunta para os senhores, também uma peculiaridade aqui da segunda instância, que é a seguinte. Vamos ver, no caso do NTEP, a gente tem a contestação, o recurso ordinário, o recurso especial, né? Muitas vezes, em sede de recurso especial, a empresa já não traz nenhuma alegação nova, nenhum documento novo. Os senhores acham que nessa hipótese de não haver novos elementos, novos documentos, o processo ele deveria ser reencaminhado à Perícia Médica Federal para ter um terceiro ou quarto parecer sobre o processo, ou isso seria desnecessário? Bom, eu entendo que se não trouxe nenhum fato novo, desnecessário, porque aí você teria, eu não teria esse histórico, mas seria caso de analisar o histórico ali. O histórico não há nenhuma mudança, ela não trouxe nenhuma mudança. A perícia médica mantém, então mandar isso seria realmente retardar o julgamento do processo. Aí volto a dizer, nós temos que dar celeridade ao processo, nessa questão de NTEP, porque ela tem uma consequência que interfere na parte de arrecadação do INSS importante. Então, eu tenho que conseguir ter dentro, prestar a jurisdição o mais rápido possível. E ficar mandando para a PMF. Inclusive, nessa época que estava ficando 2, 3 anos na APM e PMF, eu acho que não deveria. Eu entendo que é desnecessário, porque não vai mudar, não tem nenhum fato novo que venha a possibilitar, partindo da premissa, a PMF é uma situação urna, tá? Então não vai haver alteração, não deveria ter alteração do resultado. Então, consultar novamente a PMF seria realmente pecar pela celeridade do processo. Doutor Jorge? Eu acho que tem que ser feito um juízo de admissibilidade do recurso especial, né? Existem situações que vão importar a interposição de recurso especial. Agora, se a pessoa está simplesmente alegando por alegar, sem juntar de não cabimento do recurso, né? Se a gente for pegar lá os casos do regimento, né? Quando que vai caber o recurso especial? O efeito devolutivo, eu entendo que não é caso de mandar para a perícia, não. Se a pessoa está só alegando novamente, só por alegar, sem juntar nada. Bom, muito bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um debate, né? Infelizmente, foi curto, né? Um tema tão bom, tão complexo. É um tema que, inclusive, a legislação deveria se tratar de uma forma melhor, né? Mais clara, né? Detalhar os procedimentos corretos, os prazos, né? Eu acho que isso seria positivo para todos, né? Mas, enfim, o objetivo desse nosso curto debate, né, foi alcançado, acredito. Era fomentar, né, trazer essas novas ideias, esses questionamentos aí para os conselheiros. Então, eu vou devolver a palavra para os debatedores fazerem as considerações finais. Começando pelo doutor Gilberto, se quiser comentar mais alguma coisa sobre o tema, fazer os seus agradecimentos, fique à vontade. Gabriel, só realmente agradecer. Eu vi aqui que ficou umas perguntas que não foi feita. Eu dei para responder a pergunta sobre CAT, aqui emitido por sindicato, mas fica para uma próxima oportunidade, tá? Tá? E eu acho que CAT deveria ser emitido só pela empresa, porque o INSS já pode, o INSS tem o poder de classificar como doença de trabalho, então ele só deveria admitir CAT para a empresa. Mas isso é uma questão de legislação trabalhista que é de difícil discussão. Mas gostei muito de discutir, estou à disposição desse fórum ou de qualquer outro conselho para a gente discutir esses temas, ou qualquer outro tema que a gente possa sobre essa experiência nesses 15 anos de junta. Então, a gente tem que estar vendo, né, algumas experiências que a gente pode trocar experiências mesmo. Volto a dizer, aprendi bastante, obrigado, Jorge, pela tua ajuda, pelo teu esclarecimento, obrigado, Gabriel. Eu saio daqui, né,
agradecido por ter tido essa oportunidade de aprender um pouquinho com vocês. Obrigado, Tássio. E desejo, né, terminando, estamos chegando ao final do ano, tivemos um ano difícil, tá? Não teve aquele que não perdeu alguém próximo por essa pandemia, tá? Que tenhamos realmente um Natal, um ano diferentes, mas em família, e que 2021, um ano de muita expectativa para a indústria, um ano de expectativa de retomada do crescimento. Houve uma retomada gradativa já nesse ano, mas esperamos que realmente 2021 vai ser um ano promissor, tá? E que nos afastamos cada vez mais dessa pandemia, dessa doença, e possamos realmente trabalhar tranquilo, tá? Obrigado, um abraço a todos. Você, Jorge. Eu também quero agradecer a todo mundo, a Tássia, ao Wilson, por terem lembrado do meu nome, por terem me convidado a participar do evento, e desejar aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todo mundo, e espero ter contribuído com o debate, com a discussão, e precisando, estamos às ordens aí. Beleza? Valeu. Também agradeço muito aos participantes, foi um excelente debate, acho que esse tema deve ser abordado novamente. Talvez, Gilberto, a gente possa abordar no futuro o acidente de trabalho, né? Também como um tema autônomo, acho que a gente tem muito a debater sobre isso ainda. Tem trabalho, assim, de trajeto, muita coisa que a gente pode debater. Os previdenciários. Então, já fica o convite, Gilberto, para ano que vem debatermos esse tema. Também desejo a todos um ótimo Natal, um Feliz Ano Novo. Esperamos, né, que o ano que vem seja melhor e será. Passo a palavra à minha amiga Tássia para fazer o encerramento. O microfone está fechado, Tássia. Legal, obrigada, Gabriel. Muito obrigada a todos pela participação. Como a gente já havia falado, aqui não tem vencedores e não tem vencidos, mas todos crescemos com vocês, debatendo e jogando luz essa matéria, que sempre é necessário um pouquinho mais de estudo. Vou reiterar o convite para vocês acessar a Casa do Conselheiro, a nossa plataforma, e ter acesso aos materiais que ali a gente disponibiliza. E agora eu passo a palavra para o Wilson Fontoura finalizar o nosso evento de hoje. Olha eu aqui, apareci, né? Aos 45 do segundo tempo, mas eu cheguei. Primeiro, para dizer que nós temos um vencedor do livro, Thales Brito, da primeira composição adjunta, lá da 5ª Junta Recursal do Distrito Federal. Parabéns, Thales. Então, logo termine o evento, farei contato com o seu telefone, você já disponibilizou. Parabéns. E esse material, esse livro que foi fornecido, que será fornecido ao Thales, é um resumo do que veio acontecendo nesses 6 meses. Durante esse projeto, muitos de nós tivemos muito medo de colocar a cara para sermos vistos aqui. No YouTube fica visível para todos, no mundo inteiro, e no início nós tivemos muito medo da reação do Conselho, quando os conselheiros se reunissem para poder falar sobre matéria previdenciária. Apesar de não ser uma plataforma do Conselho, nós tínhamos essa preocupação. Então, o Gabriel Ribeiro, que também é um dos organizadores, fez contato no início, informando ao Dr. Marcelo Bossi, o presidente do CRPS, que nós tínhamos esse interesse. E eu confesso para vocês que eu tive muito medo da resposta do Dr. Marcelo Bossi em relação a esse projeto. Qual não foi a minha surpresa quando o Dr. Marcelo Bossi assinalou positivamente, não apenas assinalou positivamente, como pediu para participar, como de fato ele participou em 2 oportunidades, e disponibilizou a escola do CRPS para poder nos auxiliar, através do Rafael Galho. E graças ao Rafael Galho, muitas informações, muitos conhecimentos foram adquiridos, inclusive na parte técnica, tanto é que hoje nós estamos utilizando uma plataforma que a escola do CRPS utiliza. Então, nesses 6 meses, a nossa primeira transmissão foi no dia 25 de junho, nós estamos praticamente há 6 meses da primeira transmissão. Nós já tivemos no primeiro episódio, nós já tivemos 100 pessoas assistindo, superando a nossa expectativa em 10 vezes. Nós tínhamos, para quem for voltar nos vídeos, nós tínhamos uma expectativa de 10, 15 pessoas e nós conseguimos 100, logo no primeiro. E apenas para vocês terem uma noção de como que esse fórum cresceu e como vocês que estão nos assistindo são importantes,
Nós tivemos já 8 transmissões ao vivo, contando com a de hoje, mais de 550 minutos de transmissão, o que não é fácil, para quem trabalha com parte técnica sabe que não é fácil. Nós tivemos mais de 3.300 visualizações antes de hoje, o de hoje ainda não foi possível computar. Nós temos mais de 310 inscritos no canal, que também me deixa muito grato, muito lisonjeado, e nós temos centenas de comentários e curtidas. Mas o grande ganho não é em relação a números. O grande ganho, para quem teve a oportunidade de participar em algum evento do Conselho, inclusive, nesse encontro virtual que o Conselho proporcionou, pôde perceber o que eu vou falar agora. Eu tenho praticamente 7 anos de Conselho, e nesses 7 anos, eu conheci algumas pessoas, sim, mas nesses 6 meses de fórum, eu conheci tanta gente, foi tanta gente legal, tantas pessoas que se aproximaram, tantas pessoas que se engajaram. Vocês veem a Tássia hoje fazendo a apresentação. A Tássia, ela nos procurou, realmente demonstrando interesse em fazer parte. Nós chamamos uma pessoa da região centro-oeste, a Tássia se prontificou, a Tássia está falando lá do Mato Grosso do Sul. O Gabriel Rubinger, da CAGE, me deixou muito surpreso quando essa ideia surgiu, alguém da CAGE se interessar. Então, hoje nós temos muita alegria em dizer que o Fórum de Debates é representado por todas as regiões. Nós temos a Rucilene falando de Rondônia, lá de onde o Gilberto fala. Nós temos a Tássia, como eu disse, do Mato Grosso do Sul. Gabriel Rubinger falando do Distrito Federal de Brasília. Gabriel Ribeiro, de Salvador, estava no chat até agora há pouco. Nós temos, quem mais? Eu estou falando do Espírito Santo. E o Rafael Galho também ajuda a gente nas transmissões. E ele está sempre nos dando dicas importantes. Então, nós temos a Elisete, do Rio Grande do Sul, também, falando lá do Rio Grande do Sul, que participou do último evento. Então, o ganho que eu tive, esse networking que eu consegui construir nesses 6 meses, foram muito mais importantes do que eu consegui conquistar nesses 6 anos e meio, 7 anos de junta. Isso jamais seria possível se vocês não tivessem se prontificado a ajudar o Fórum de Debates a crescer. E eu quero dizer para vocês o que nós viemos repetindo em todas as transmissões. Esse é um fórum criado por conselheiros e para conselheiros. Era um sonho antigo que eu tinha de poder proporcionar essas conversas com os demais conselheiros de outros estados, para que nós pudéssemos ter a visão de outros colegas. Como eu disse, fiquei muito surpreso com o Gabriel Rubinger, que também é uma visão da CAGE, segunda instância administrativa, que também nos auxilia bastante a entender essa visão do conselho como um todo. No mais, meus queridos, gostaria muito de agradecer a todos vocês, primeiramente a equipe do Fórum, que sempre esteve comigo desde o início, acreditando nesse sonho, acreditando nessa formiguinha que veio crescendo, 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 e hoje nós temos, nesses 6 meses, 8 episódios, e através desses 8 episódios nós tivemos presidentes de CAGE, presidentes de junta, professores universitários, professores de pós-graduação, tivemos os nossos colegas, e isso me deixa bastante feliz. Essa realização que hoje se concretiza me deixa bastante feliz. E eu conto com vocês para o próximo ano de 2021. Como disse o Gilberto, esse ano de 2020 foi bastante complicado, bastante difícil para todos nós. Sempre temos alguém perto que tenha sofrido com esse mal que assola o mundo hoje, mas eu tenho certeza que o próximo ano será um divisor de águas na vida de todos nós, e eu queria contar com vocês para que nós possamos estar juntos mais um ano, mais 2 anos, e que vocês possam participar também do Fórum do Debate, trazendo novas ideias, novos debates, novas discussões, novas matérias controvertidas. O objetivo nosso é crescer, tratarmos de discussões para poder todos nós crescermos dentro do Conselho, ok? Agradeço a todos, hoje em especial ao Gilberto, que veio conhecer o nosso fórum, ao Geórgio também, a quem eu já conhecia de outros projetos, muito obrigado pela participação, vocês brilharam hoje num tema bastante espinhoso, parabéns ao Gabriel Rubinger pela condução, e parabéns à Tássia também pela apresentação. Meus queridos, só tenho a agradecer a vocês por esse ano maravilhoso, dentro do CRPS que eu pude ter, acredito que muito de vocês também teve, e um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo, espero que possamos ter um excelente ano aí, que vocês possam estar conosco em mais e mais episódios. Muito obrigado, Tássia, Gabriel, Geórgio, Gilberto, obrigado a todos. Gostaria de fazer aqui um agradecimento especial, que o livro foi uma doação de uma colega muito querida, que sempre nos incentivou, sempre nos impulsionou para frente, que foi a Carolina Albuquerque, falando lá da Junta do Paraná, que ela gostaria de estar presente ao vivo hoje, mas em razão de um compromisso ela não pôde estar, mas ela mandou esse livro para que fosse sorteado, e ela teve a possibilidade de presentear o nosso colega Thales Brito.
Então, muito obrigado a Carolina, a Pâmela, Gustavo Beirão, que passou por aqui, Ana Cristina Viana, Cristiane Santana, a maestra do Geórgio e da Tássia. Obrigado, Paulo Vitor, também que esteve. Gabriel Ribeiro, meu companheiro de Salvador, que foi a grande chama incentivadora para que isso acontecesse. Obrigado a todos, doutora Jane Berwanger, Elisete, o Júlio daqui do Espírito Santo. São muitas pessoas para agradecer, mas eu fiz questão de agradecê-los nesse episódio final. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês por onde nós chegamos e também na expectativa de onde nós podemos chegar. Obrigado a todos, uma boa tarde e um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos. Obrigado, pessoal. Valeu!